Maravilha, maravilha. Mais uma vez aqui, fazendo aqui uma live rápida. Falar um pouco sobre as máscaras do ser individual. Mas antes que eu continue, se você está no YouTube, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e também compartilhe o vídeo. No Instagram você deixa um comentário, se você estiver vendo esse vídeo, se for ver até o final, dá um like. Então, é uma live rápida, né? Eu costumo sempre ligar a câmera aqui e começar a fazer, porque é uma forma de estar falando um pouco sobre aquilo que eu estudei há algum tempo. Então, o que é o ser individual? A máscara do ser individual. O ser individual é como se fosse o ego. Para algumas pessoas podem entender assim como ego. E o ego, ele sempre tem as suas máscaras. Quais os nomes que as pessoas dão? É o ego, criança interior ferida, a individualidade. Tudo isso são máscaras. A personalidade. Tudo isso são palavras que nós damos, e por trás disso tudo tem o quê? Tem as máscaras. Se você olha para uma pessoa, né, o próprio nome já diz, pessoa, personalidade, toda personalidade tem a sua máscara. O que são as máscaras? É o que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa tem um cargo, a pessoa tem posses, a pessoa tem tudo aquilo que é mais material e passageiro. Então tudo isso é uma máscara, porque a pessoa precisa vestir isso para ela conseguir, como é que eu posso falar? Para que ela consiga suportar tudo aquilo que ela tem. Talvez você já ouviu falar daquela pessoa que a sua vida dentro da sua casa já não tem mais paz, não tem alegria, não tem carinho entre o casal, mas para suportar o nome, vamos dizer assim, suportar o nome na sociedade, eles acabam tendo que, quando tem festas, eles vão nas festas juntos, sorriem, se alegram, mas quando chegam em casa não tem aquela alegria do qual eles tentaram sustentar nos lugares. Conheço algumas famílias assim, por isso que eu estou falando também isso. Então são máscaras que, na realidade, a sociedade impõe essa máscara para que as pessoas consigam sobreviver, como se fala, na selva de pedra. E o pior, todas as pessoas que têm essas máscaras, esses egos, quem olha, elas querem ver as máscaras dos outros. Elas querem ver isso, porque se elas não veem a máscara, aquilo que encobre o seu real ser, elas acreditam que aquela pessoa não tem um valor, não é uma pessoa, não tem valor, né? Aí as pessoas acabam denigrindo a imagem, acabam chamando de algo que não é legal, acabam excluindo. E quando uma pessoa ela começa a se reconhecer a si mesma, quando ela começa a se reconhecer a si mesma, saber quem realmente ela é difícil. Por quê? Porque ela começa a perceber que todas essas máscaras, todos esses egos, essas coisas materiais, elas são passageiras.
como eu gosto sempre de falar, o que antes era apego, agora é apenas algo passageiro. A maioria das pessoas, você conhece, pessoas se apegam às coisas, se apegando às coisas, elas não soltam isso, elas não conseguem entender, compreender que tudo vai passar. A única coisa que não passa é aquilo que você tem internamente. O seu ser. Esse não passa porque ele é eterno. O ser essencial, como eu gosto de chamar. O eu sou está em nós, a nossa essência, puro e divino. Então, como eu falei, os egos, pessoas, nós como seres individuais, como indivíduo desse ponto de vista, a gente precisa muitas vezes fazer algo para que os outros possam olhar para nós com algum valor. Perceba. Então uma pessoa quer ser uma coisa, uma pessoa quer ser outra, uma pessoa quer se tornar A, uma pessoa quer se tornar B. Ok, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem nada errado. Todos estão num nível de consciência. Existem aqueles que estão querendo certas coisas pelo apego, pelo poder, por tudo isso que não passa, que quer controle, etc. Isso é do ponto de vista do ego, da personalidade, do indivíduo, né? Do indivíduo como pessoa. Mas também tem aqueles que buscam isso também, mas do ponto de vista da essência, de Deus, do eu sou, que eles não se apegam àquilo. Aquilo para eles é passageiro, eles entendem isso. Mas muitos vão por esse caminho, né, para também conseguir ajudar outras pessoas. Então, tudo é uma coisa só. Basta nós olharmos para o ponto de vista correto, o ponto de vista que realmente é, não o ponto de vista da... E aí, Carlos, meu brother, fazendo uma live rápida aqui. E então, o ponto de vista do ego, ele é sempre o apego. Nunca vai ser usufruir das coisas, mas o se apegar. Daí, mestre, beleza? Então, quando a gente se apega às coisas, a gente acaba ficando preso em algo que vai passar. E a maioria das pessoas são assim, infelizmente. E como eu falei anteriormente, as pessoas precisam ver nos outros algo para que elas deem valor para elas. Como por exemplo, como eu já falei, né? Aquela pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, ela se veste dessa forma, ela é assim, então é uma pessoa de valor. Só que isso é somente o que? A máscara. É uma ilusão, é o ego que gosta do apego, que gosta da ilusão, que gosta do poder, que gosta de tudo aquilo que lhe traz algo benéfico para o seu próprio querer, para a sua própria natureza. Enquanto quando a gente faz pela essência, se torna muito mais tranquilo, se torna muito mais poderoso, se torna muito mais leve, se torna muito mais interessante olhar do ponto de vista da nossa própria essência. Porque aí você não tem mais historinhas que você conta. Então se você, no meu caso, no caso provavelmente seu, se antes você não fazia uma coisa, agora você faz, porque antes você estava se apegando ao que os outros poderiam falar sobre você. Mas depois desse despertar maior, depois dessa você se aprofundando em si mesmo, você começa a perceber quem realmente você é. E quando eu percebo quem realmente eu sou, eu consigo sentir que todos somos um.
E aí que começa a grande questão legal e interessante, porque aí você olha para o outro, não, aquela pessoa também sou eu, em algum nível de consciência. Então por que que eu vou me desmerecer? Por que que eu vou acreditar que o que que ela vai falar? Então tudo que ela possa falar de mim, na verdade é somente uma sombra que ela está expressando, né, por causa de alguma frustração, de algum dogma, algum paradigma que ela possa ter. E está tudo bem, porque são pessoas que estão em nível de consciência diferente. Como eu sempre gosto de dizer, Humberto Holden falou, nós somos um em essência e individuais na existência. Perceba, individuais na existência. Aqui nós somos individuais, mas quando a gente vem do ponto de vista da essência, nós somos um. E é isso que eu sempre falo. Nós somos um em essência. E por isso que eu não posso ter nenhuma... Como é que eu posso te falar? Por isso que eu não posso ter um receio de falar com você como eu sou. Porque eu sou você. É difícil de entender isso, é claro. No começo eu também não entendia. E eu ficava pensando, como assim eu sou ele? Mas depois que a gente vai se aprofundando, vai fazendo meditações, vai buscando, vai despertando mais, você começa a perceber isso. Isso, muito poucas pessoas falam nesse nível. E é compreensível quando a pessoa ouve isso e ela não entende. Né? Porque isso tem que ter um processo mais profundo. Como eu sempre falo, não é de hoje que eu falo sobre isso, não é de hoje que eu estudo isso, já faz mais de 10 anos que eu estudo esse tipo de situação. Então, mas é aquilo que eu sempre vou falar. Quando nós olharmos pelo ponto de vista do ego, nós vamos ter separação, é o que eu estou falando. Se eu começar a olhar aqui para o meu ego, eu já vou começar, meu Deus, e agora? O que eles vão falar? Entende? O que eles vão falar de mim? Ah, eu estou errando isso, eu estou errando aquilo. Ah, o que vão dizer? Então isso tudo é ego, é o ego. É o ego do lado do vitimista, sabe? O que eles vão dizer sobre mim? Olha só, perceba como é que funciona. Eles vão dizer sobre mim, entende? Então quando eu olho por esse ponto de vista, então quer dizer que eu sou, sabe? Mas quando eu olho com o olhar da essência, eu vejo que todos somos um. E por isso eu olho para o outro como eu mesmo. Então eu trago esse conhecimento que numa live aqui às vezes não dá para detalhar muito, mas é apenas uma porta que está sendo aberta, pelo menos da minha parte, né? Existem várias pessoas que trabalham com isso, falam sobre isso, cada um com seu ponto de vista, mas é algo que quando a pessoa vai estudando, vai detalhando, muitas pessoas vão começando a perceber esse ponto de vista. E aí eles começam a fazer o que antes não faziam. Por quê? Porque tudo é uma historinha que nós contamos para nós mesmos. No começo vai ser um pouco difícil, vai. Mas você tem que fazer com que o seu cérebro ele crie um novo caminho neural para que isso comece a fluir. Porque a nossa essência é um fluxo. Se eu estou ainda com algum bloqueio mental, é como se fosse uma represa. Você está colocando um bloqueio. A hora que você abrir as comportas, pronto, o fluir divino vai passar e a maioria das áreas da sua vida vai começar a fluir de certa forma. E o mais interessante, cada vez que você flui, mais bloqueios você vai encontrando pelo caminho. Só que tem uma questão interessante, vai ficando mais fácil. Você vai começando a pegar o ritmo e aí vai. Por quê? Porque está criando um outro caminho neural daquilo que você deseja. Então isso é bem interessante de se perceber. Então quando você... eu conheço vários amigos, várias amigas que gostariam de fazer um vídeo assim, abrir a câmera e começar a falar algo. Só que sempre vem aquela questão. Eu não me sinto merecedora.
o que eles vão dizer de mim, o que eu vou falar. Então tem várias questões. Então quando a gente começa a contar histórias para nós, é porque o nosso ego ainda não está desbloqueado, eles não reconhecem quem somos. A gente muitas vezes não reconhece quem a gente é. Mas precisamos, se nós queremos essas bênçãos, como se fala, a gente tem que, tudo aquilo que você não consegue fazer e gostaria de fazer, faça. No começo, a mão vai suar, você pode gaguejar, pensamentos vão começar a ser introjetados na sua cabeça para você parar. Mas continue. Vou dar até aqui um testemunho. Há 10 minutos atrás, eu não ia fazer essa live. E aí fica vendo alguma coisa no computador, fica vendo outra coisa. E aí, como eu já estou criando um novo caminho neural, o que acontece? Começa a chegar pensamentos. Olha, tem que fazer a live. E aí vem outros. Não, mas tá tão bom aqui, tá tão legal, tão gostoso. Vou ficar por aqui mesmo, tomar o meu café. O que eu fiz? A decisão é minha. A escolha tinha duas. Ou eu fazia, ou eu não fazia. O que eu decidi fazer? Porque a decisão é você age. Quando você escolhe, você fica passivo. Você tem duas escolhas, então você não faz nenhum nem outro. Quando você decide, você age. E aí eu agi. Eu decidi em ligar a câmera e fazer. Então sempre, né, você que está vendo aqui essa live gravada, sempre que for fazer uma live, faça 5 minutos, 10 minutos, 3, você vai começando a pegar o jeito, como se fala, e aí vai ficando mais forte, por isso que veio pensamentos, tá na hora de fazer a live. Legal, eu fiz. Então hoje é o 15º dia que eu estou fazendo uma live. Faltam alguns dias, né? Que aí eu vou fazer uma palestra maior, vou transmitir pelo YouTube também, falando como que eu fiz isso. Inclusive, isso que eu falei agora é algo que eu vou falar na palestra, para que você também, né, comece a perceber como fazer isso, como quebrar o padrão, como criar um novo caminho neural para fazer um vídeo, por exemplo. Pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Então, seja sempre um ser essencial, individual, tá bom? Então, espero aí que você tenha entendido. Meu mestre, muito grato. A gente conversa mais. Carlos. E eu vou ficando por aqui e a gente conversa amanhã novamente, tá bom? Valeu!